paz e graça. Vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, versículo 18. 18, capítulo 1 em diante. Amém? Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus ele temia. Aleluia. Nem respeitava homem nenhum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso consigo ainda. Ele falando com ele mesmo, né? Eu não respeito nem Deus nem os homens, mas todavia essa viúva me molesta. Hei de fazer justiça para que, enfim, não volte a me importunar. E disse o Senhor Jesus: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça? Se o injusto juiz fez a justiça na cidade pela viúva, por causa da insistência dela, e Deus, a insistência dela na oração, a insistência dela ao juiz, né? E como é que Deus, na sua insistência, meu irmão, na sua oração, ele não fará? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor, Deus, nos faz justiça, faz a nossa justiça. Mas aqui também tem uma pergunta: será que o Filho do Homem achará fé ainda na terra? Amém? Bichinho. Vamos lá. A oração é mais do que um dever. Então, um dever é uma necessidade. Nesta parábola, Jesus nos ensina que não devemos deixar de orar quando a respeito das nossas orações parecem demorar. Às vezes Deus ele responde às nossas orações de imediato, outras ele demora em nos atender, simplesmente porque ele quer que continuemos mais íntimo. Ele quer continuar mais íntimo de nós. Amém? Para onde ser mais íntimo de nós. De nós, né? Deixa eu ver, Jesus. De nossa pessoa, mais íntimo de nossa pessoa. Com ele, e também porque sabe que nosso caráter e a nossa fé se desenvolve muitas vezes quando somos provados. Ele ensina que se até mesmo o juiz humano, que é pecador, acabará por atender insistentes rogos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos atenderá em nossas necessidades. Ore, confie e aprenda a esperar. Confie, ore e aprenda a esperar. Né? Você que ora por uma causa da justiça, você que ora que você pede justiça, ore, confie, tenha fé, que não tardará, a justiça virá. Amém? Glória a Deus. Eu sou provada, viu, gente? Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade. 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que era justo e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adulteradores. Esse botou nome em todos os outros. E o publicano orou assim: eu jejuo 2 vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estendendo em pé e longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O publicano ele se humilhou, ele pedia ao Senhor para que perdoasse os pecados, porque ele é um pecador. Aleluia. E o outro colocava o nome em todos os outros, né? Aprendendo com Jesus a confiar. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Precisamos confiar na misericórdia, a graça de Deus para sermos por Ele justificados.
Ser justificado significa ser considerado por Deus, como se nunca tivéssemos contido um pecado. Isto é justificação pela graça por meio da fé. Somos justificados pela graça por meio da fé. Amém? O caminho pelas crianças. Estou um pouco rápido por causa do vídeo no YouTube. E traziam-lhe também meninos para que eles os tocassem. Mas os discípulos, vendo isto, repreendeu-nos. Mas Jesus, chamando para si os meninos, disse: Deixai vir a mim os meninos, não os impeças, porque dos tais é o reino dos céus, das crianças é o reino dos céus. Você está mais próximo do reino dos céus. As suas crianças estão mais próximas do reino do céu do que nós. Amém? Penso que vocês entenderam. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não estarás nele. Você é uma criança. Seja uma criança. Continue sendo criança. Ative tua criança. Amém? O homem rico. O homem rico perguntou-lhe a um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabeis o mandamento: não adulterais, não matarás, não furtais, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todavia, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Ao homem rico. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficou triste, disse a ele: Qual dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Se assim agimos um dia, quando Jesus voltar, recebemos a recompensa das obras que permitimos que ele fizesse por nosso intermédio. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Então ouviremos o convite: bem está, serva boa e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Esta é a verdadeira riqueza que você, como cristão, deve buscar. Um caráter compassivo e benevolente, e tal qual o de Jesus. Tal qual de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade. Capítulo 26. E os que ouviram isto disseram logo: Quem pode salvar-se? E ele disse: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casas, pais ou irmãos, ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e nos séculos vindouros a vida eterna. Aqui tem pessoas que elas não renunciam nada para o Senhor. E diz que serve. Gente, nada. Você vê aqui, ó. Aqui é Lucas, versículo 18, fala sobre renúncia. Os discípulos do Senhor, os discípulos de Jesus, os que seguiram ele, renunciaram família, renunciaram filho, mãe, pai, mulher. Você não renuncia a nada. Se dói aqui um dedinho, Deus não, entra em desespero, gente. Jesus está voltando. Vigiai-vos. Ou é ou não é, viu? Se não é, não é. Se é, vamos lá, prosseguir. Sobre sua morte e ressurreição. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá ao Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará.
E eles nada disso entendiam, pois esta palavra ele era encoberta, não entendiam o que ele dizia. O Senhor Jesus já estava, Jesus que estava falando aos discípulos o que acontecia com ele. E depois de 3 dias ele ressuscitava. Tanto que eles não lembraram, né? Eles não lembraram. Aleluia. É porque eu não sei o que acontece. E é uma realidade. É uma realidade. Jesus Cristo ele tem entregue profecias, muitas, e a gente, né, tem que repreender. Não lembramos. Eu mesmo não me lembro. Tem muitos. É seríssimo. É por isso que, ó, anotamos. Temos um caderninho, ó, de anotações. A cura de um cego mendigo. Aconteceu que, chegando a ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus de Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E disse-lhe: Recupera a visão, e tua fé te salvou. O Senhor Jesus disse: Recupere a tua visão, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aleluia. Muitos milagres foram feitos. Aqueles que estão aqui, que sabemos, porque está na Bíblia, no livro do Senhor, e aqueles que não estão, sabemos que existe tem muitos milagres. Aleluia. Falamos aqui hoje sobre oração, confiar e orar, né? Falamos na oração é a confiança e a fé. Aleluia. Falamos sobre a nossa criança, que somos uma criança para o Senhor, os pequeninos. Falamos sobre riqueza. Falamos sobre a morte e a ressurreição, a cura do cego. Falamos também sobre a soberba, né? Falamos sobre sobre os dois, né, da oração, aquele que pedia o perdão, né? E aquele que era soberbo, que ele falava mais dos outros do que dele, né, meus irmãos? Do versículo 18 até o 19, teve muito. Falamos do rico e do pobre. Não sei se eu já repeti, né? Mas graças a Deus. Então vamos lá, vamos orar para terminar o de hoje, né? O evangelismo de hoje. E amanhã estarei de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor vai tomando cada um em tuas mãos. Ai, meu Pai, hoje foi rapidinho, Senhor, porque é assim, né? Tem que ser assim, mas já eu tô com live, viu? Aí vamos destrinchar em nome do Senhor Jesus. Deus, ele descerá com um rolo. Amém? Deus, Pai Todo-Poderoso, vai entrando na casa de cada um, Senhor, entrega a fé. Aleluia, Senhor, vai entregando fé, meu Pai. Adentra na mente, nos corações, Senhor. Fé, sabedoria, Senhor. Aprendam a esperar, meu irmão. Espere em Deus. Espere em Deus. Aquela resposta que você está precisando está chegando. Tenha fé, tenha paciência que está chegando. Senhor, meu Deus, vai tocando, Senhor. Pai, toda aquela causa que tem na justiça, Pai. Ai, Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai. O Senhor que é o dono do martelo. Aleluia, da causa ganha, Senhor, a teu povo. Aleluia, Senhor. Pessoas que têm casas, terreno, terra para vender, meu Pai. O Senhor que é o Pai da abundância, o Pai da multiplicação, Pai, derramando, Senhor, sobre teus filhos, sobre todos nós, Pai. Aleluia, Pai, envia teu anjo, Senhor, de prosperidade, um anjo de ressarcez, um anjo que traz um novo, um renovo. Aleluia, Senhor, vai tomando cada um em tuas mãos. Eu glorifico o teu nome e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, deu dois toquinhos na tela.
Amém, para ajudar o canal.